bom, gente? Venham chegando para a nossa live de hoje, de língua inglesa. Vocês que estão se preparando para o Enem, escolheram a língua inglesa como a língua de referência para vocês fazerem a avaliação, a prova. Estão estudando, estão se preparando, estão fazendo as leituras de texto. Espero que estejam resolvendo questões e tentando fazer ter o máximo possível de contato com a língua inglesa. É muito importante que vocês estejam sempre em contato, procurem fazer leituras, não deixem acumular, procurem sites de notícias, sempre tentando fazer com que o inglês faça parte da vida de vocês, da forma escrita, né, procurando temáticas interessantes. Então, nossa aula de hoje, eu considero como uma aula muito importante, porque ela vem trazendo uma revisão muito, muito substancial, de tempos verbais, porque a gente às vezes tem uma certa dificuldade, percebo os estudantes têm uma certa dificuldade de entender quando uma frase está no presente, quando ela está no passado, quando ela está no futuro, porque isso às vezes influencia muito na compreensão do texto, você conseguir responder a uma questão, se você souber identificar as estruturas da língua inglesa, de uma forma, os verbos, às vezes tem estruturas que tem 2 verbos, 3 verbos, até 4 verbos, e aí você fica, meu Deus, como é que eu vou traduzir isso, como é que eu vou entender isso? Então, na aula de hoje a gente vai focar, principalmente em tempos do presente, mas nós vamos iniciar fazendo um apanhado de todos os tempos verbais da língua inglesa. Vocês conhecem todos os tempos verbais da língua inglesa? Quantos vocês acham que é? Quantos são, na verdade, os tempos verbais da língua inglesa? Será que são 3, 4? Será que nós temos mais em língua portuguesa do que em língua inglesa? Então, eu vou mostrar hoje para vocês todos os tempos de uma forma bem, bem rápida, né? Porque a gente não tem muito tempo. Hello, todo mundo que está aí já dando um oi aqui no chat. Mandem aqui perguntas se vocês tiverem. Então, a gente vai ver alguns exemplos de como a gente identifica que tempos são esses, como é que a gente identifica onde é que está o verbo e o que ele significa. Então, a gente vai começar observando aqui os tempos simples. Teacher, hoje vai ter muita gramática na aula. Vai ter um pouquinho, mas é importante que vocês saibam identificar. A língua inglesa ela é muito interessante nesse sentido, porque a gente consegue, através de um sufixo, ou de uma palavrinha, ou de um verbo, identificar se essa frase está no presente, se ela está no passado. Às vezes também a gente dá uma olhadinha nas expressões de tempo que são mais comuns, que aparecem nos textos. Então, os tempos simples, basicamente, são esses 3, né? Eu coloquei aqui os mais comuns e alguns exemplos para a gente identificar. Então, a gente tem o past, o present e o future. Aqui os tempos simples são passado simples, o presente simples e o futuro simples. Então, no passado, a gente vai observar que tem 2 tipos de verbos, talvez vocês se lembrem, que a gente tem verbos regulares e verbos irregulares. Então, se você pegar um texto e tem muitas palavras que terminem com este ED ou com IED, às vezes só com o D, muito provavelmente esse texto está trazendo alguma informação que já aconteceu no passado. Não é só assim, né? Porque infelizmente nós também temos algumas casquinhas de banana, né? No inglês. A gente tem os verbos irregulares. Por exemplo, esse aqui, que é o made, é um verbo irregular, né? O infinitivo dele é to make, com K. E aqui ele está no passado, made. Mas a gente tem também os verbos auxiliares que nos ajudam a identificar que esta frase está no passado, né? Por exemplo, já sabemos que no passado, qualquer frase que aparecer um did ou um didn't na forma negativa vai estar no passado. Vamos ler esses exemplos aqui rapidamente. O governo criou novas políticas, cuidado com essa palavrinha aqui, não é policies, políticas, e fez importantes mudanças na educação. Então, a gente tem 2 verbos, os 2 estão no passado, um é regular, o outro é irregular. E aqui no exemplo de baixo, nós temos uma frase interrogativa em que o verbo auxiliar, que é o did, que sempre que tiver did é passado, está no início da frase, como deve ser, né? Toda frase interrogativa em língua inglesa, ela precisa ter um verbo auxiliar antes do sujeito. Então, did social media influence public opinion during the elections? Então,
As mídias sociais, aliás, perdão, a mídia social influenciou a opinião pública durante as eleições? Alguns exemplos aqui para vocês identificarem rapidamente se a frase está no passado. Muito bem. E como é que é no presente? O presente é mais simples de identificar, né? Porque a gente, na verdade, tem poucas alterações nos verbos. Aqui eu coloquei um exemplo em que a frase está na forma negativa. Ó. Tem um not, já está na forma negativa. Como a aula de hoje, né, a gente vai focar bastante no present, depois que eu apresentar todos os tempos, eu não vou me deter muito neste exemplo agora, só vou ler para vocês o que ele significa, mas a gente vai falar um pouco mais com detalhes dos tempos do presente na aula de hoje, tá bom? Fiquem aqui com a gente. Ó, muitos estudantes usam esse verbo aqui, use, não tem nenhuma alteração nele, não tem de, não tem nenhum verbo antes para mostrar, por exemplo, o futuro com o will. Então, ele está no presente. Muitos estudantes usam plataformas digitais para estudar para suas provas, para os exames, mas não acham, não, aqui, find pode ser encontrar, né? Mas nesse sentido aqui seria não acham, não as acham tão efetivas, não acham que elas são tão efetivas quanto métodos tradicionais. Aí, como falei, o present a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco. Vão acompanhando aqui a gente, tá? Mandem suas perguntas ou façam comentários, vejam se vocês lembram de algum outro exemplo, podem colocar aí que eu vou acompanhando, estou de olho aqui no chat. Futuro. Nós temos algumas formas diferentes que indicam tempos futuros, mas uma das mais comuns é quando a gente usa esse verbo, né, essa partícula will. Então, tem o will na frase, que não é um nome, também pode ser que seja um nome próprio, né, a abreviação de William é will, mas não nesse caso aqui. Aí você vai perceber, né, se for realmente o nome de uma pessoa, a gente consegue perceber pelo contexto. Mas, neste caso aqui, o will é o verbo auxiliar que indica o futuro. Many traditional jobs won't disappear completely. Aqui está no futuro negativo, né? Nós temos aqui o won't, que é a abreviação de will not, que dá a ideia de não desaparecerão. Como é que seria a tradução dessa frase? Muitos trabalhos ou muitos empregos tradicionais não desaparecerão completamente. Dando a ideia de futuro negativo e um exemplo com will como pergunta, né, numa frase interrogativa. Will governments invest more in environmental protection? Os governos investirão em mais em mais proteção ambiental? Então, aqui é como uma pergunta. Tempo simples. Tudo bem? Por enquanto, I remember. Tudo bem? Ali que a gente colocando, que lembra. Perfeito. Gente, aqui, para que vocês identifiquem, consigam compreender melhor, tá certo? Como o nosso foco é na leitura, é na compreensão dos textos que vão aparecer lá no Enem, a gente estuda a gramática de uma forma contextualizada. Eu estou mostrando nos exemplos, e aí mais para frente um pouquinho a gente já vai ver dentro dos textos, para que vocês possam identificar e se compreenderem melhor, conseguirem compreender melhor, né, as informações que estão lá. Muito bem, aqui também é simples, não é muito complexo, eu coloquei os tempos contínuos, ou os tempos progressivos, né, como a gente fala. O que é que indica um tempo progressivo? É quando o verbo tem acoplado a ele, juntinho dele, a partícula, o sufixo, na verdade, ing. Nem toda palavra que tem ing é um verbo no gerúndio. O que é o gerúndio? Quem lembra? São aqueles verbos que terminam em ando, né? Indo, falando, cantando, correndo, sorrindo. Essa terminação, esse sufixo da língua portuguesa, ele aparece em inglês como ing, mas nem toda palavra que termina em ing é um verbo no gerúndio. Nós temos um vídeo, se não me engano, que a gente explica sobre isso com mais detalhes, tá certo? Mas aqui nós temos o passado progressivo ou passado contínuo, presente contínuo e o futuro contínuo. Vou ler só um exemplo de cada, mas eles são simples, né? O passado contínuo vai sempre indicar algo que estava acontecendo, o presente contínuo, algo que está acontecendo, e o futuro contínuo, algo que estará
acontecendo. Então, researchers were studying climate data during the crisis. Os pesquisadores estavam estudando dados climáticos durante a crise. Estavam estudando. Lembrando que aqui, como é o verbo to be, né? Se for um sujeito, por exemplo, no singular, I, he ou she, vai ser was. E aqui, como está no plural, é were. Aqui embaixo, ai, perdão, tem um pequeno detalhe aqui, ó. Acabou de passar, acabei de observar. Esse is seria se estivesse no presente contínuo. É um pequeno deslize aqui de escrita, tá bom? Considere que esse is deveria ser trocado por was. Como é esse was? W-A-S, que é o passado do to be na terceira pessoa, que é o governo, né? O governo estava discutindo problemas sociais durante os protestos. Aqui vai uma observaçãozinha que é was, que é o passado. Do jeito que está aqui, não está errada a frase, mas ela estaria no presente, que é esse aqui que está do lado. Ó. No presente também, muito simples, a gente tem o verb to be no presente e o ing, o verbo com ing na sequência. Então, students are using online resources to prepare for exams. Os estudantes estão usando recursos online para se preparar para as provas. E aqui também, na forma negativa, como not. No futuro, futuro contínuo, aquilo que estará acontecendo. Um exemplo rápido aqui, ó. Some countries won't be investing in sustainable solutions. Alguns países não estarão investindo em soluções sustentáveis. Então, para mostrar para vocês, né, que existem esses 3 tempos contínuos e existem mais também. Aqui são os tempos, os mais comuns, né, os mais simples. Agora, vou mostrar aqui para vocês os tempos, simples, progressivos, I'm sorry, pronto. Os tempos perfeitos, perfeitos simples, porque também tem os perfeitos contínuos. Ai, Titia, eu não vou me lembrar de tudo isso. Calma, não precisa, assim, memorizar tudo isso. O importante, como eu falei, é vocês saberem identificar, não se aperrearem, né, quando verem assim, um monte de verbos, tentar entender o que aquele verbo está transmitindo, qual é a mensagem. É para vocês saberem que existem essas formas verbais diferentes que indicam situações diferentes no tempo, passado, presente, futuro, e vocês se sentirem mais confortáveis já lembrando que aquilo significa determinada situação, tá? Então, nós temos aqui os tempos perfeitos. Por que eles chamam tempos perfeitos? Eles são tão complexos. Na verdade, a gente chama os tempos perfeitos na língua inglesa, eles têm uma conexão, eles ligam, eles fazem uma conexão de tempos diferentes, do passado com o presente. Então, por exemplo, o past perfect, ele vai acontecer quando eu tenho 2 ações no passado e eu quero mostrar que uma veio antes da outra. Como assim? Então, vocês vão observar que nesse exemplo aqui, nós vamos ter 2 ações. Aí a gente, entendendo o exemplo, vai perceber que uma aconteceu antes da outra. Então, o que está dizendo nesse primeiro exemplo que tem bem aqui? Até anotei aqui algumas informações para não esquecer de passar para vocês sobre o present perfect, que é o mais complexo, né? The government had implemented new policies before the crisis began. O que a gente tem? O governo, aí tem had implemented, implementou, a gente pode traduzir assim, mas a gente vai ver que tem uma outra informação que vai influenciar novas políticas antes da crise começar, ou antes que a crise começou. Então, a melhor tradução para a gente seria pensar da seguinte forma, que o governo já tinha implementado novas políticas antes da crise começar, ou antes que a crise começou, mas antes dela o governo já tinha implementado. Então, para nós seria algo como o tinha implementado, que é mais ou menos como seria a tradução literal desse tempo, né? Que a gente tem o had, que é o verbo ter, e o verbo aqui que vai estar na forma do particípio. Então, o past perfect, ele sempre vai trazer 2 ações. E aqui, ó, observe que a crise, né, no caso aqui, began. Este verbo está indicando o passado simples e o outro verbo está indicando o past perfect, que é o passado perfeito, para indicar que uma ação aconteceu antes da outra.
precisam de muitos exemplos, né, da gente trabalhar com isso um pouco mais. A gente vai ter uma live só sobre tempos do passado. Hoje a gente vai focar nos do presente, né, daqui a pouquinho, e a gente vai ter também um momento para falar mais sobre esses tempos do passado. O present perfect, ele é mais usado ainda, né, assim, em textos, ele aparece mais do que propriamente o past perfect, que é uma situação bem específica, né? O present perfect, que é o terror de muitos estudantes, quando a gente fala em present perfect, já ficam um pouco nervosos, né? Porque realmente é um tempo que tem muitas traduções, muitas possibilidades. Mas a gente vai entender o seguinte, que o present perfect, basicamente, ele tem duas funções, né? Ele mostra dois tipos de ações. Primeiro, quando a gente usa o present perfect, ele vai sempre dar uma ideia de algo que começou no passado, mas que ainda tem uma conexão, ou que ainda é verdadeiro, ou que ainda está ligado de alguma forma ao presente. Em português, a gente tem algo similar, que eu vou mostrar para vocês. E também tem um outro uso do present perfect, que seria para quando uma ação aconteceu algo no passado, a gente entende que aquilo aconteceu, que é uma ação finalizada, mas não foi especificado, não é importante quando aquela ação aconteceu. Então, mais importante é o fato da ação ter acontecido. Por exemplo, se eu dissesse assim, eu viajei para o Japão 3 vezes. Mentira, tá? Só um exemplo. Eu viajei para o Japão 3 vezes. Essa frase provavelmente estaria escrita no present perfect e não no past simple, não no passado simples. Porque se eu dissesse essa mesma frase no passado simples, naturalmente ele exige uma informação adicional de quando eu viajei. Mas quando eu falo só que eu viajei, né, para o Japão 3 vezes, o foco está na ação de eu ter viajado, e não especificamente quando. Então, são basicamente esses dois usos que a gente tem do present perfect, tá? Aí vamos ver os exemplos. A gente tem aqui no primeiro. Some countries have not solved social inequality yet. Alguns países, aqui a gente pode traduzir como não solucionaram as desigualdades sociais ainda, mas para dar essa ideia de algo que tem uma representação no presente, né, que tem uma conexão com o presente, seria mais assim, alguns países não têm solucionado, né, as desigualdades sociais ainda. Eles começaram a tentar isso no passado e ainda não conseguiram solucionar. Então, percebem que tem essa ligação, começaram, mas ainda hoje não conseguiram solucionar o problema. Aí é um dos exemplos, né, dessa frase que tem essa conexão do passado com o presente. Olha a frase interrogativa, né? Have people become more aware of environmental issues? As pessoas têm se tornado mais conscientes de problemas ambientais, dos problemas ambientais, dessa ideia de tem se tornado, né? Não se tornaram, nem se tornam hoje, mas tem essa conexão do passado com o presente. Precisamos também de um momento só para falar do present perfect. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. E o future perfect, aqui é um tempo também bem interessante, né? Que a gente tem aquela ideia de que até o ano de 2030, como nesse exemplo que tem aqui, ó, by 2030, até 2030, os cientistas terão desenvolvido novas soluções de energias renováveis. Então, a gente tem a ideia de que em 2030 eles já terão resolvido problemas. Então, tem uma conexão aí do presente com o futuro, e do passado também, né? Já terão resolvido. E sempre vai ter esse by, né? By e determinada data, né? Ou um ano, para fazer essa indicação de que até aquela data, até aquele momento, algo já terá sido realizado. Will countries have achieved their climate goals by 2050? Uma frase interrogativa. Os países já terão alcançado seus objetivos climáticos até 2050? Então, aí a gente tem alguns exemplos, né, de tempos perfeitos. Estão acompanhando, gente? Muita informação. Me digam aí nos comentários. Muito complexo?
Aqui eu vou passar para o próximo, e aí eu não vou me deter muito também, mas é muito similar ao, ao aos tempos que a gente viu agora há pouco, né, que são os tempos perfeitos, continuando nos tempos perfeitos, eles também acontecem com os verbos no gerúndio, né, que é aquele que eu já falei, que termina com ing, que dá a ideia de algo em desenvolvimento. Então, o past perfect continuous, aí tem o present perfect continuous e tem o future perfect continuous. Nossa, teacher, muitos tempos verbais. Quantos a gente já viu até agora? 3, 6, acho que 9, né? A gente tem muitas formas, muitas estruturas, né, em língua inglesa para determinados tipos de situações, né, que a gente quer indicar tempo. Mas bem rapidinho aqui, ó. O past perfect continuous também vai dar a ideia de algo que aconteceu antes de uma outra ação no passado. Duas ações no passado para mostrar que uma foi anterior à outra. Então, aqui seria algo como os especialistas já vinham pesquisando vacinas antes do surto, né? Que aqui a gente está falando de vacinas, um contexto de saúde, então esse outbreak poderia ser trazido como um surto. Então, os especialistas já vinham, no passado, né? Já vinham pesquisando vacinas. Da ideia de que é algo que aconteceu antes do surto, entendeu? Então, essa ideia de dois tempos verbais aí conectados. O present perfect continuous, que seria as mesmas explicações que eu falei sobre o present perfect, né? Mas aqui já dando uma ideia de algo em desenvolvimento, né? Alguns países não vêm melhorando os sistemas de saúde pública, não vem melhorando, tem um não aqui, ó. Alguns países não vêm melhorando os sistemas de saúde pública, já não vinham no passado, continuam sem melhorar. Essa ideia de ação ainda em continuidade. E no futuro, olha o by de novo, ó, by next year, até o próximo ano, os pesquisadores já estarão estudando esse assunto há uma década. Então, a gente está fazendo aqui o link de que lá no futuro, eles já vão estar estudando este assunto há uma década. Então, é uma ação concluída, mas ainda lá no futuro. Olha como é complexo, né, esse tempo aqui. Um dos que eu falei que tem 4 verbos, né? Have not been improving, will have been studying. São tempos mais complexos, a depender do tipo de texto, a depender do suporte que a gente vai encontrá-los. Alguns são mais comuns que outros, né? Alguns tempos verbais, por exemplo, em notícias, em notícias que a gente encontra, às vezes é muito comum a gente usar o presente, dando ideia de algo que aconteceu, né? A gente coloca no presente, mas falando sobre algo que aconteceu. Então, tem alguns exemplos que eu quero mostrar para vocês do uso desses tempos, como é que eles aparecem, né, nos textos. E aqui, gente, como eu falei, né, eu mostrei todos os tempos verbais, espero que vocês tenham acompanhado. A live vai ficar gravada. Eu quero fazer uma revisão de tempos verbais, quero lembrar como é que é a estrutura de cada um. Procura lá depois a live, vai olhando os exemplos, vai tentando traduzir os exemplos que a gente colocou. Mas a gente hoje vai focar um pouco mais no presente, que é simples, né? Vou tomar aqui um golinho de água. Para a gente começar a falar do presente, que eu acredito que é um dos tempos mais comuns, que a gente encontra bastante nos textos. Então, vai ser uma revisão bem rápida. Primeiro, para que a gente usa o presente simples? Quais são os usos, né? Onde que é mais comum a gente encontrar? Situações de rotina ou hábitos, coisas que você quer mostrar que você faz com determinada frequência, ações com determinada frequência. Eu vou à escola todo dia, eu trabalho de segunda a sexta. Então, são ações que você vai colocando como se fossem rotina, né? Rotineiras. A gente usa também para fatos, coisas que são consideradas como fatos, né? Imutáveis, e situações permanentes. Né? Situações permanentes, a gente vai ver os exemplos que tem aqui. E também para situações agendadas, né, para um cronograma ou uma agenda, algo que você já tem
programado. Vamos ver os exemplos aqui. A gente tem exemplos na forma afirmativa, como é que eles ficam na forma negativa e como é que eles ficam na forma interrogativa. Students study every day for exams. Os alunos estudam todo dia para as provas. Ó, não há nenhuma alteração no verbo, né? Não precisei colocar nada, porque vocês vão se lembrar que no presente simples a gente não muda o verbo quando nós temos o sujeito I, you, we e they, que eu, você, nós, eles ou elas. Ai, teacher, mas aqui não tem nem I, nem o students. Como é que eu vou saber? Students é qual desses pronomes? Ele se refere a qual desses pronomes? Se eu tenho students, são eles, os estudantes. Então, é como se fosse o pronome they, eles. Eles estudam. Observe que não há nenhuma alteração no verbo. Eu estudo, I study, você estuda, you study, não muda nada. Só vai mudar quando eu tenho o verbo, o sujeito, né, o pronome he, she e it. Aí eu vou mostrar aqui no exemplo, né? Então aqui é como se fosse they, não muda nada. Water boils at 100 degrees. Então a água ferve a 100 graus, é um fato. Então aqui nesse boil, que é o verbo ferver, eu acrescentei um S. Esse S mostra para a gente, quando você estiver lendo o seu texto, observe que tem vários verbos que aparecem um S. Será que é plural? Não é plural. Esse S, ele não indica plural, tá? Os verbos em inglês não aparecem esse S de plural. Aqui ele está mostrando para a gente que essa palavra water, se ela fosse substituída por um pronome pessoal, seria qual? He é ele, she é ela, para pessoas. E it é um pronome neutro, que a gente tanto usa para coisas, objetos, quanto a gente também usa para frases que não têm sujeito. Então, esse water é água. A água ferve. A água é como se fosse it. Por isso aqui vai ter uma pequena alteração. Então, às vezes essa alteração é só um S, às vezes é um ES e às vezes é um IES, como no verbo study. Só para mostrar, tá certo, gente? E na forma negativa é o do not ou o does not, para dizer que não. Deixa eu ver aqui. Vou tentar acelerar um pouquinho para dar tempo para a gente responder algumas questões, tá bom? Mas é bom que vocês visualizem bem, ó, tem gente colocando aqui no chat que já está tirando print, mas vai ficar gravado, tá? A live fica lá na nossa plataforma do YouTube. Vocês conseguem depois assistir, não se preocupem em tentar tirar print de tudo agora não, preste atenção aí, vai lá, Rosinalda, acompanha a gente, continua aqui com a gente. Na forma interrogativa, o verbo vai para o início da frase, né? Se for he, she ou it, vai ser o does, para os outros vai ser o do. Teacher, eu tenho que saber de tudo isso para eu responder uma questão na prova do Enem? Gente, como eu falei, a gramática a gente vai tentar estudar de uma forma que nos ajude a compreender quando o texto está na nossa frente. Eu preciso entender o que aquela mensagem traz. Então, se eu tiver essas noções de como é que é uma frase no presente, como é que é uma frase no passado, nos ajuda muito. Eu vou mostrar para vocês quando eu estiver respondendo as questões aqui do Enem, já já. Então, aqui é o básico que a gente tem do presente simples, tá certo? As informações mais importantes. Para a gente colocar o presente contínuo, também não vou me deter muito, porque nós falamos um pouquinho já sobre ele. Sempre o presente contínuo, ele vai dar a ideia de algo que está acontecendo. Se fosse o passado contínuo, estava acontecendo, aí o verbo to be estaria no passado. Mas aqui o verbo vai estar no presente, e o verbo principal vai terminar com ing. Então, I am studying English. Eu estou estudando inglês. Para negar, para dizer que não. He is not studying on the phone at the moment. I'm not studying, talking, sorry. He is not talking on the phone at the moment. Ele não está falando ao telefone neste momento. O not vai aparecer aqui juntinho com o verbo to be. E a forma interrogativa, o verbo to be vai estar no início da frase. Are you paying attention in class? Você está prestando atenção na aula? Então, não vou ler todos os exemplos para a gente
ir mais rápido, depois vocês voltam, leiam todos os exemplos, observem como é que é, mas é bem simples o presente contínuo. O present perfect, nós já falamos um pouquinho sobre ele lá no início da live, mas aqui eu coloquei alguns exemplos mais para a gente entender melhor como é que ele funciona. A gente pode usar o present perfect para unfinished actions, ou seja, ações não finalizadas, e também ações que têm aquele contato, aquela ligação com o presente, né? Ações com início no passado, mas que ainda são verdadeiras no presente. Aqui é importante observar o seguinte, ó. Sorry. I have studied English since 2020. É muito interessante essa frase, gente, olha só. A tradução, a melhor tradução, a mais adaptável para a língua portuguesa seria eu estudo inglês desde 2020. A palavra since significa desde. Aí muita gente acha que eu não poderia dizer essa frase no presente, tipo só I study, eu estudo, sem esse have e sem esse ed aqui no final. Não, porque quando a gente usa o presente simples, aquele que eu mostrei lá no primeiro slide, ele vai se referir a algo que é real apenas no presente, apenas agora. Então, eu poderia dizer, eu estudo inglês todo dia. Aí eu vou dizer, I study, sem mexer em nada no verbo, o verbo study do jeitinho que ele é. Ou eu estudo 2 vezes na semana, quando eu estou falando de ações de rotina. Quando eu uso present perfect, é para dar essa ideia de que eu comecei a estudar há algum tempo, no passado, e eu ainda estudo hoje. Então, é como se a gente pudesse traduzir como eu tenho estudado inglês desde 2020. É uma tradução possível, mas nem sempre dá muito certo. Quando a gente diz que eu tenho estudado, dá essa ideia de que eu comecei a estudar e eu ainda estudo hoje. Mas às vezes a gente traduz só como eu estudo, como se fosse só o presente. Eu estudo inglês desde 2020, mas vai aparecer o have studied. Olha o outro exemplo. Ó. He has lived in Amsterdam for 12 years. Ele mora em Amsterdã há 12 anos. Mais uma vez, é uma ação que começou no passado e ainda é verdadeira nos dias de hoje. Então, eu não poderia dizer só he lives, ele mora no presente. E se eu dissesse he lived, se eu não colocasse esse has, se eu dissesse só he lived, aí eu estaria falando de uma coisa que aconteceu no passado e ficou lá. Não tem nenhum reflexo no presente. Aí seria o passado simples. Então, o presente perfeito é isso, gente. Ele é um pouquinho mais complexo, mas ele aparece muito em textos, né? Aí eu coloquei aqui a forma negativa, que é só você juntar com o not, né? We have not ou haven't, quando junta, faz a forma abreviada. Nós não temos dormido bem desde que os exames começaram. E para fazer a pergunta, o have vai estar lá no início da frase. Have they worked here for 2 decades? Eles trabalharam aqui, eles trabalham, né, aqui há 2 décadas. Então, o present perfect é isso. Sempre vai ser essa construção. É o have, esse verbo have, mais o verbo seguinte que vai estar no particípio. O particípio, geralmente, ele é igual quando é um verbo regular no passado, ó. Ele vai ter ed, ou se ele for irregular, ele tem a sua forma própria. Por exemplo, o slept, né? Que é a forma do particípio e também do passado simples do verbo sleep, que é dormir, tá bom? Muito bem, vamos lá. Só para a gente ter em mente também e conseguir reconhecer dentro do texto algumas palavras, expressões que indicam tempos verbais diferentes. Então, algumas palavras que são muito comuns de aparecerem no presente, algumas que são muito comuns de aparecer, no presente simples, no caso. Algumas que são mais comuns de aparecerem no presente contínuo e outras que são mais comuns de aparecerem no presente perfeito. Muito bem. Aí aqui nós temos alguns advérbios, eu vou colocando aqui o mouse pertinho e vou dizendo a tradução para vocês, mas eu tenho certeza que vocês conhecem essas palavras, elas são bem comuns, algumas delas, né? Ó, always, sempre, often or often, dependendo da pronúncia, né? Frequentemente, que é a mesma coisa do que frequently, são sinônimos. Usually, que é o geralmente.
normally, normalmente, sometimes, às vezes, hardly ever, raramente, never, nunca. Coloquei alguns, tá? Tem mais, tem alguns outros advérbios, mas esses são os que geralmente aparecem mais. E tem algumas expressões de tempo também, algumas locuções adverbiais são muito comuns no presente. Every day, todo dia. Every week, toda semana. Every year, todo ano. Aí tem once a month, uma vez por mês. Twice a year, duas vezes por ano. Once, a gente tem uma palavra específica em inglês para uma vez, que é o once. A gente tem uma palavra para dizer duas vezes, que é twice. E aí a gente pode mudar o final, né? Uma vez por dia, once a day. Duas vezes por dia, twice a day. Mas a partir de 3 vezes a gente usa o numeral mesmo, tá? 3 times, aí a gente bota a palavra times. 3 times a day, 3 vezes ao dia. Algumas expressões, como eu falei, né? A gente não tem muito tempo para ver todas, mas algumas são muito comuns, como essas. No presente contínuo, a gente tem o now, que é agora, right now, que também significa agora, mas é como se eu tivesse um pouquinho mais de ênfase agora, neste momento. E tem o at the moment, neste momento, né? Neste momento agora. Como são ações em desenvolvimento, a gente tem essa ideia de que é algo que está acontecendo, né? Então, agora, neste momento. O do presente simples tem a ideia de frequência. E do present perfect tem algumas palavras que são muito comuns, né? Que também indicam tempo no present perfect, que é o since, que dá a ideia de desde, o for, que é o há tanto tempo, o yet pode ser o ainda, ou pode ser o já, dependendo da frase. A gente tem o already, que dá a ideia de já, o just, que dá a ideia de algo que acabou de acontecer. A gente não tem uma tradução literal, assim, a depender da frase com o just, mas geralmente essa palavra é utilizada para dizer que algo acabou de acontecer. E o ever, que também tem vários usos diferentes, mas é muito comum a gente usar para dizer experiências únicas, né? Assim, principalmente para perguntar, have you ever? Você já fez determinada coisa? Sempre vai aparecer no present perfect esse tipo de pergunta com ever. Muito bem, agora vamos rapidinho olhar alguns exemplos de textos onde aparecem os tempos verbais, principalmente do presente, né? Para a gente poder identificar. Então, eu coloquei aqui alguns textos que eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu estou olhando o relógio, estou vendo que eu ainda quero responder algumas questões do Enem com vocês. E aí eu coloquei esse primeiro texto aqui para mostrar os tempos verbais diferentes, ó. Eu sei que aqui é presente, porque lembra? Olha o S. Cuts, says, Snapchat, owner cuts. O dono do Snapchat corta 1000 empregos e diz que a IA vai reduzir, ó, will reduce. Tá vendo? O will aqui sendo usado com a ideia de futuro. Aqui já tem o presente progressivo, está demitindo cerca de 16%, né, o dono do Snapchat. Mostrando aqui para vocês como é que os tempos verbais diferentes, né, quando eles aparecem nos textos. Nesse segundo texto, vou eu tomar um golinho de água. I'm sorry. Nesse segundo texto, a gente já tem o present continuous, presente contínuo, presente progressivo. Why are so many Americans moving to Ireland? Por que tantos americanos estão mudando para a Irlanda? E aí tem aqui o texto que mostra tempos verbais diferentes também, aqui, ó, mudando, migrando, e aqui um exemplo do passado. Era só um lapso, né, uma situação esporádica, ou será que é uma tendência? Vocês leem com calma depois todo o texto. Tentem fazer a tradução, tá bom? Dos textos que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí aqui tem mais um exemplo de um texto em que tem tempos verbais diferentes sendo utilizados, ó, presente simples, porque tem esse S no verbo, a Madonna anuncia, ela anuncia agora. Lembra que eu falei que é muito comum em notícias a gente usar o presente simples, mas sabendo que algo já aconteceu? Esse aqui é um exemplo, ó, Madonna anuncia a sequência do álbum Confissões na Pista de Dança. Ela já anunciou,
mas aí a notícia ela vem num tempo presente, né? A gente tem que lembrar que faz essa referência a algo que já aconteceu, mas é muito utilizado na linguagem o presente simples. E aqui tem a notícia em si, né? Que ela confirma que essa sequência será lançada, olha o will aqui, ó, mostrando que ela será lançada em julho. Ok, muito bem. Tem aqui esse pequeno texto, que é um poema bem interessante, que eu vou deixar aqui como tarefa para vocês fazerem essa leitura, né, um pouquinho mais detalhada, né? Ele é muito interessante, muito legal. E eu já marquei nele aqui todos os usos dos verbos em tempos diferentes, né? A gente vê que tem presente, tem o present perfect, tem aqui o presente simples do verbo to be na forma negativa, aqui também o present perfect. Então, eu queria que vocês depois voltassem aqui à live, ou então tira um print agora dessa tela, depois faça a tradução desse texto, veja o que vocês conseguem observar. É um texto muito, assim, no padrão de textos do Enem, né? Um poema, e que é um trecho, na verdade, de um poema que é maior. Vocês podem ter acesso aqui nesse site. E a ideia seria a gente fazer a tradução, mas como a gente tem pouco tempo, vamos para as questões. Agora eu queria que vocês se preparassem aí, venham comigo, tem algumas questões muito boas, muito legais. Penso que talvez pelo tempo a gente não consiga ver todas, acho que eu coloquei umas 5 questões, mas vai ficar aqui salvo, vou passar os slides até o final, para depois vocês voltarem à live, pausando, para tentarem responder antes de eu dar a resposta, tá bom? Então aqui, nessa questão de 2024, nós temos um cartoon. Qual é a dica? Já sabem, olhem para o texto rapidamente, identifiquem que tipo de texto é esse, né? Qual é o gênero dele, rapidamente. Faça assim uma leitura visual, depois vá logo para o enunciado. Esse cartoon utiliza recursos verbais e não verbais com o intuito de. Então, a gente quer saber aqui, na questão, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo desse cartoon. Aí você lê os itens, né? Criticar o modelo de educação tradicional, valorizar a importância de pais conscientes, estimular a utilização de brinquedos infantis, questionar o excesso de aparatos eletrônicos, abordar a necessidade de planejamento familiar. Bom, nós já sabemos o contexto, né? Então, aqui nós temos duas pessoas, talvez representem os pais, a gente tem aqui uma imagem bem, a gente observa que é bem assim, diferente do normal para um quarto de bebê, mas isso aqui é um berço, né? Bem futurístico, talvez, bem tecnológico. A gente observa que tem muitos itens, né? Muitas imagens aqui que representam aparelhos eletrônicos. E agora vamos para o texto, né? Que é importante a gente fazer a leitura. No texto diz o seguinte: But after this stage, we are planning to raise him without technology. Aqui, ó, observe o uso do tempo verbal neste balão, né? Nessa frase. We are planning. Então, a gente já sabe que aqui a pessoa está dizendo, nós estamos planejando. Nós estamos planejando. É uma palavra cognata, então a gente já consegue perceber. Stage pode ser estágio, então também é um cognato, ou fase. E a gente tem technology, tecnologia. E ele já começa essa fala com o but, que é uma conjunção que dá a ideia de adversidade, né? O mas. Isso é muito importante, gente. Gravem aí. Quem não sabe, aprenda agora, não esqueça mais. But é mas. Então, aqui, fazendo já estão vendo que já tem gente respondendo. Cuida, bota aí a resposta no chat, que eu vou já mostrar. Tá dizendo o seguinte, vou ajudar vocês aqui, mas depois, after é depois, antes é before. Então, depois desse estágio, nós estamos planejando, raise é o verbo criar. Então, nós estamos planejando criá-lo, fazer o desenvolvimento dele without technology. Essa palavra é muito importante para a compreensão dessa frase, né? Sem, with, até o H, ó, with, apaguei, tiro o, U, T, é o com. Without é sem. Então,
Depois desse estágio, nós estamos planejando criá-lo sem tecnologia. Aí a gente vai fazer a análise do que ele está, qual o intuito, né, desse cartoon. A gente observa que tem muita tecnologia, né, nessa imagem, né? A gente tem aqui, como eu falei, vários aparatos eletrônicos, né? Você tem aqui um berço todo high-tech, tecnológico. E aí, qual é o intuito que vocês acham desse cartoon? Será que é criticar o modelo de educação tradicional? Não, não traz nenhuma crítica aqui a nenhum modelo de educação tradicional, literalmente, né? A gente tem aqui valorizar a importância dos pais conscientes, cuidado, porque de fato a gente pensa, é importante valorizar, é importante valorizar pais conscientes, isso é verdade, mas não é o intuito deste cartoon, porque aqui ele está fazendo um link muito próximo da tecnologia. Só uma pessoa respondeu aqui no chat. Eu quero mais gente sugerindo aí o que vocês marcariam, tá? Estimular a utilização de brinquedos infantis? Não, também não faz nenhuma referência aqui ao uso de brinquedos infantis, né? Está falando muito sobre a questão da tecnologia, a gente mostra muitos itens aqui, mas não é esse o objetivo. Questionar o excesso de aparatos eletrônicos, será que é esse? O que vocês acham? Tem gente dizendo que é a E, tem gente dizendo que é a D. Abordar a necessidade de planejamento familiar. Na letra E, abordar a necessidade de planejamento familiar não faz nenhuma referência nesse cartoon sobre a questão do planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? Se vai ter um filho, se vão ter dois filhos, se vai ter dois filhos. Então, não é esse o foco desse cartoon. De fato, aqui, a crítica é em relação à quantidade de aparelhos eletrônicos, porque ele diz que depois desse estágio, olha o tanto de coisa eletrônica que já tem enquanto ele é um bebezinho, né? Depois desse estágio, vamos querer criar sem nenhuma tecnologia. Então, assim, é uma ironia, né? Então, aqui no caso, é um questionamento sobre essa questão do excesso de aparatos eletrônicos, principalmente para crianças muito pequenas. Então, eu vi que teve gente que colocou aqui D, teve gente que botou a E, mas observe que a gente não fez nenhum tipo de referência aqui ao planejamento familiar, tá bom? Vamos para a próxima. Essa questão aqui, ela tem... essa questão é muito interessante, gente. Você não precisa nem de muito esforço para responder a essa questão. O que a gente vai fazer? Observa o tipo de texto. Vamos lá. É um poema, certo? A estrutura desse texto nos remete a um poema. Poderia também ser uma letra de música, que basicamente tem a mesma estrutura, mas aqui é um poema. E também o enunciado já diz, né? O enunciado diz aqui que é um poema. O poema aborda a trajetória familiar do eu lírico, a pessoa que se coloca, né? O autor aqui, no caso, a pessoa que está, a voz que está sendo projetada nesse poema, para ressaltar a questão. Aqui a gente tem que buscar qual é a questão que está sendo ressaltada neste poema. Será que tem a ver com a ameaça ambiental, a hegemonia linguística? Hegemonia, para quem não lembra, hegemonia tem a ver com dominância, né? A dominação linguística, da competição profissional, dos percursos educacionais ou das manifestações artísticas. Gente, você bate o olho no texto, você já observa que nele tem várias palavras que não são palavras em língua inglesa. Consegue observar? Ó, tem essa daqui, Urdu, que eu provavelmente não vou saber pronunciar, né? Tem essa daqui também. São várias palavras que trazem aí, fazem referência a uma outra língua. Então, a gente já vai pensando nessa possibilidade, está falando de alguma língua. E outra coisa importante é a palavra speak, que ela é repetida várias vezes durante o poema, certo? E a primeira frase, ela é interessante porque ela é bem simples de entender. Speak, uma palavra comum, não é cognata, mas significa falar, né? Meu pai fala, aí tem o nome dessa língua. Quando a gente usa o speak, geralmente é fazendo referência a alguma língua. I speak English, I speak Portuguese. Então, aqui a gente tem o nome de uma língua. E ele vai falar um pouco sobre essa língua, né, que é a língua dos pavões dançantes, nananã, e ele volta e fala novamente, ó, he speaks Hindi, que já é uma outra língua, né, já mais conhecida um pouco. E também tem aqui algumas expressões
que são provavelmente nessa língua. Aí fala de Arabic, que também é uma língua, árabe. Fala que outra língua, tá vendo? Solid, ancestral pride, né, que seria o orgulho sólido ancestral. E também, além da palavra speak, que vem na sequência de uma língua, existe a palavra que também é repetida algumas vezes aqui, que é language. Ó, ela aparece bem aqui em cima, language, e aparece aqui também, ó, 5 languages, 5 línguas. Então aqui, deixa eu ver se alguém já colocou, qual acha que é a resposta. Eu acho que essa questão ela é muito simples assim da gente conseguir perceber, não precisa de muito esforço, porque a gente tem falar e a gente tem a palavra language, e basicamente o poema ele está dizendo que o pai desse eu lírico, ele fala várias línguas diferentes, né? Hindi e outras línguas ancestrais, né? E ele enaltece essas línguas. E no final do poema ele diz que, ainda assim, todas essas línguas fizeram com que esse pai dele, né, se diminuísse diante do homem branco. Então, é um poema realmente que trata aqui da... Alguém respondeu, estou vendo que a Juliana respondeu, e ela acertou. Da hegemonia linguística, da dominação linguística. Então, ele está dizendo que esse pai tem tanto conhecimento, fala tantas línguas diferentes, mas ele se sentiu, aí no caso, o diminui, né, diante da língua desse homem branco, né, que aqui provavelmente está fazendo referência à língua inglesa, do dominador de alguns territórios, né, e ele no final, ele até coloca que essa língua, ela é cold, ela é fria, essa língua da dominação, né, ela é fria, ela é espinhosa, e eles, no caso, os brancos, acham que ela é a única realidade que existe, desconsideram as outras línguas. Então, essa questão eu achei bem legal de ser trabalhada, né? Trabalha um assunto, uma temática bem interessante, e eu acho que dá tempo de só mais essa daqui, tá? Essa questão aqui é uma questão que também traz um poema, né? E nós temos aqui o enunciado, né? No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico, mais uma vez, aqui falando do eu lírico. Eu esqueci de mostrar como a aula a gente estava falando sobre o presente, né? O presente simples. Voltei aqui um pouquinho o slide, só para mostrar que as palavras, os verbos que foram usados, né? Que é o speak, estão no presente simples. Observe, ó, como a gente falou, tem o Szinho para indicar que é a terceira pessoa, tá? Então, nesse aqui, a gente já tem outros tempos verbais, a gente já começa com o tempo verbal aqui, que é o present perfect, mas o foco aqui é a gente entender a questão, né? Vamos lá. A gente seria interessante que a gente conhecesse o significado dessas duas palavras, fault e blame, que são, alguém conhece, já viram? Fault e blame. As duas vão fazer referência à culpa. E esse poema ele é muito interessante também, não sei se eu vou conseguir dar tempo de traduzir ele todo, mas ele vai falar sobre essa questão do pássaro. Ele traz aí no título, né, a minor bird, seria um pássaro pequeno, um pássaro menor. Então, ele vai trazer essa expressão aqui logo no início. I have wished a bird would fly away. Eu desejei que um pássaro voasse para longe e não cantasse na porta da minha casa o dia todo. Ele está fazendo aqui uma referência a esse pássaro que está lá cantando, e ele, na verdade, está tentando espantar esse pássaro, porque ele diz, ó, I clapped my hands, eu bati palmas na porta de casa, acho que para ver se espantava esse pássaro. Quando eu vi que não conseguia aguentar mais, aí vem, the fault must partly have been in me. Aqui a palavra fault, ela realmente é bem importante que a gente conheça o significado. Parece falta, né? Mas ele faz uma referência mais à culpa, né? A culpa pode ter sido parcialmente minha, porque o pássaro não pode ser culpado por essa key, por essa chave, por esse dom que ele tem. E claro que alguma coisa deve estar errada em querer silenciar qualquer canto. Então, ao mesmo tempo que esse eu lírico, ele acha ruim, né, em algum momento, ele se incomoda com esse canto desse pássaro que ele quer espantar a todo custo, ao mesmo tempo ele também sente a culpa por
em algum momento, ter querido fazer com que esse pássaro, com que esse canto se calasse. Então, basicamente, a ideia do texto ela é essa. Então, as palavras fault e blame dão a ideia de culpa, culpa e culpar, é o substantivo e um verbo. Então, aqui, a culpa por não poder cuidar do pássaro, será que é essa a culpa que ele sente? Não é a culpa por não cuidar do pássaro. É a culpa por ter desejado, em algum momento, que ele se calasse, né? Atitude errada por querer matar o pássaro. No texto, ele não fala, em momento nenhum, que ele quis matar, ele quis espantar, só. Necessidade de entender o silêncio do pássaro. Não, porque o pássaro não estava em silêncio, ele estava lá cantando, né? Ele diz lá no início do texto que o pássaro estava cantando, ele teve que espantar. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. O que vocês acham? Será que é essa? Ou a irritação quanto à persistência do canto do pássaro. Essa letra E, ele realmente estava irritado, né, com a persistência do canto do pássaro, mas isso não tem referência com as palavras que ele trouxe em destaque, que é fault e blame, que é culpa. Então aqui, na verdade, ele está se sentindo sensibilizado, porque ele reconheceu que, no caso, o pássaro não tinha culpa por esse dom que ele tem de cantar, e ele se sensibiliza lá no final do texto, ele diz, né, deve ter alguma coisa errada por querer silenciar qualquer canto. Então, a letra aqui que indica a resposta correta dessa questão é a letra D, sensibilização com relação à natureza do pássaro. Nosso tempo está acabando. Aí vou fazer o seguinte, nós temos algumas questões a mais aqui, acho que tem mais 2 questões, vou passar bem rapidinho, vocês não olhem agora quem está acompanhando a live, porque eu queria que vocês voltassem depois para essa live, tentassem responder a essas 2 questões que estão aqui, tá bom? São bem interessantes também. Eu vou passar. Ai, não, é só mais uma. Olha que legal. Ai, mostrei. A gente tem aqui na live de hoje, né? Nós tivemos esse momento para fazer essa revisão dos tempos verbais. Espero que vocês tenham acompanhado, que tenham gostado. Falem para os colegas de vocês que também estão se preparando para acompanhar as nossas lives, acompanhar os nossos vídeos na plataforma. E tentem sempre manter o inglês, gente, na vida de vocês, no dia a dia, né, acompanhando as notícias, fazendo leituras, respondendo as outras questões que vocês encontrarem. Então, acompanhem a gente também em todos os nossos vídeos, todas as nossas lives. E eu espero encontrá-los aqui na nossa próxima live, tá bom? Então, grande beijo para vocês, se cuidem, estudem bastante, study hard. See you!